Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Monkey D. Luffy do One Piece na sua versão Romance Down, feito para a linha SH Figuarte, original e licenciado Bandai. Bom, esse item aqui é o nostálgico Luffy da saga East Blue, é o começo ali do anime, né? E finalmente a Bandai está fazendo esses itens, né, que é do começo do anime. Ela já tem o Luffy, como todo mundo sabe, que é da saga Wano, mas aqui é classiqueira, galera. Esses itens aqui é uma estratégia da Bandai, né? Eles fazem um item de uma saga recente, tá? E a galera compra o Luffy e aí ela lança esse aqui nostálgico. Cara, quem tem o Luffy da saga Wano vai olhar para esse aqui e vai desejar comprar esse daqui, né? Aí o que que a pessoa faz? Ou compra e troca o da Saga One e coloca esse daqui, ou fica com os dois. Mas ninguém que já tem um Luffy da Saga One vai deixar passar esse Luffy aqui. Se fosse ao contrário, daria para ser, né? A galera comprou esse Luffy para representar a coleção, e aí quando lançasse o ano, eles não comprariam. Então, já que a Bandai sabe desse pensamento, ela sempre lança o mais recente primeiro, né? Enfim, vamos ver como é que tá essa peça aqui. Agora sim eu começo a coleção, porque essa aqui são os itens que eu acompanho até então. Eu não cheguei na Saga Wano ainda, no One Piece. Então, esse aqui vai ficar para minha coleção. Tá? Já tá vindo a Nami aí, beleza? E olha as caixas bem pequenininha, beleza? Olha aí. Olha as faces, as sugestões de pose. A Bandai já anunciou o kit de effect, né? Com mão esticada para ele. Então não vai ser uma reclamação aqui desse item, né? Já que a Bandai está lançando uma parte, né? Esse item aqui é extremamente barato, né? É bem mais em conta. Então, né? É um item base, tá? Vamos abrir aqui. Tem um manualzinho aqui, ó, na caixa, beleza? E tal aqui o blister bem simplesinho, mas aí ainda tem uns extras legais, né? Por exemplo, aqui um bife para ele comer, já mordido e fáceis para interagir com esse bife, né? Aqui os cabelinhos e o chapéu. E olha como é que tá linda essa figure, cara. Vou tirar do blister pra gente olhar melhor, segura aí. E tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure. Acompanha aqui então 1, 2, 3, 4 pares de mãos, tá? Mãos flexionadas, mãos mais abertas aqui, um pouco mais diferente, tá? Uma apontando o dedo e uma mão para interagir com o bife. Por falar nisso, isso aqui é espetacular. São detalhes assim que deixam a experiência da figure muito melhor, onde a gente consegue fazer fotos bem divertidas. O Luffy aparece... É uma característica principal do Luffy é ele ser esfomeado, né? E vir com um detalhe que representa essa característica, mano, isso aqui é sem igual. Espetacular, Bandai. Nunca te critiquei. Por falar em nunca criticar, veio o chapéu de palha, que infelizmente continua sem a cordinha. Ninguém consegue explicar o porquê. Isso é um erro da Bandai, com certeza, e continua presente nessa versão. Cabelinho para usar com chapéu de palha. E aí vamos ver as faces. Todas as faces são diferentes do que vem na primeira versão, tá? Trazendo um leque de expressões faciais muito grande, até porque são intercambiáveis, tá? Você pode pegar as faces da primeira versão e colocar aqui, tá? Por exemplo, aqui não vem uma face séria, né? A coisa que vem lá na outra versão. Então é até interessante você ter as duas figuras, já que são baratas, né? As duas são uma figura barata. Comprando os dois, você não vai pagar o preço de uma figura regular aí da Bandai, SH Figuarte. E isso é um ponto interessante, né? Porque uma completa a outra. E vamos ver essa expressão facial aqui que tá... Mano, as faces pro One Piece são uma obra-prima da Bandai. Ela não erra nunca. Essa face aqui tá espetacular, olha a veia saltando. Uma expressão de ataque, né? Com a boca muito aberta, e tá muito cartunesca essas faces aqui. Esse é um sorriso que tá lindo demais, tá? Ele bem alegre mesmo. Essa daqui é sem noção. Essa aqui é
inacreditavelmente boa, cara. O pedacinho da carne, cara, dele comendo, para poder você interagir com esse bife aqui. Para você ver, tem mãozinha com bife, tem head sculpt pro bife. Cara, isso aqui é mágico. E a versão aqui, né, a gente não pode dizer que é uma face neutra, né? A face neutra tá mais para outra versão, mas é um sorriso confiante. Lindo demais, cara, essa versão. E aqui o charme da figure, cara. Isso aqui é demais. Olha que... Cara, tá muito lindo esse Luffy. Olha a caracterização dele. Que coisa espetacular. Acho que a única caracterização que fica questionável nessa figura aqui são os botões prateados. Não entendi por que a Bandai colocou esse botão prateado, né? Porque no anime é amarelo, tá? Enfim, eu acho que é o único ponto aí que, não sei, poderia fazer dourado, né? O botão, para não fazer amarelo e ficar um negócio, sei lá, estranho. Mas fazer um dourado, né? Porque esses botões aqui provavelmente é de metal, né? Mas enfim, não ficou feio, mas é um ponto a falar sobre a caracterização, né? De resto, a figura é excelente, a camisa. Vamos ver as articulações aqui? Aqui, ó, pescoço é... Cara, se não for a melhor figura que eu peguei aqui e movimentação do pescoço, é uma das melhores, tá? O ombro levanta bem, gira, não sei por quê, não tem articulação borboleta, tá? Não tem. Mas gira aqui o bíceps. Cara, as articulações estão bem escondidas, estão bem bonitinhas, sutis. O cotovelo, tá? E o ball joint aqui na mão. A única coisa que ela consegue expandir aqui, ó, ele tem é uma articulação engraçada aqui, uma tecnologia engraçada. Você tem como esticar o ombro, ó, dessa forma aqui. Eu acho que perdeu a borboleta para deixar ele bem esguio, né? A borboleta e deixou esse buraco aqui na axila, por causa do mesmo esquema ali do Guts, né? Do Berserk, que ficou esse gapzinho aqui, para poder ele se encaixar perfeitamente aqui no tronco, tá? Nesse caso aqui, não tá muito feio, só se você fizer uma pose assim, aí aparece o gap. Não é tão bonito, não é tão charmoso assim, mas, enfim. Cara, a movimentação é bem peculiar desse ombreiro aqui. Eu acho que vai fazer uma movimentação legal, mas aparece esse gap aqui, tá? Eu vou fazer um stick de pose aí e vou ver como que funciona. O tronco chega a ser inacreditável de bom, tá? Essa roupa aqui é aquele material emborrachado maleável da Bandai. Não dá para tirar a camisa, né? A camisa é do mesmo material daqui de baixo, tá? Por cima do tronco, mas não dá para tirar. A coxa aqui vai bem para frente e vai... Gente, olha isso. Peraí. Eles fizeram a calça com emborrachado, eles fizeram a calça com emborrachado, gente. Por isso que tá indo para trás assim. Tá emborrachada essa calça aqui. Rapaz, acho que o SH Figuarte que faz isso, difícil, hein? Pô, incrível, me impressionei agora. Ele tinha uma reclamação do Luffy, a parte da perna aqui é parecida com o Luffy da Saga Wano, né? Só que tem uma diferença no short aqui. Antigamente, o Luffy, né, o outro Luffy, ele só vinha até aqui, a perna dele, por conta do short. Aí o que eles fizeram? Colocaram uma articulação extra aqui, ó, para você conseguir fazer isso aqui. Ainda não é perfeito, mas tem uma curvatura melhor do que a primeira versão, né? Olha aí, ó. Antes vinha só até aqui, né? Agora consegue expandir um pouco mais. Gostei da solução. A coxa não gira aqui em cima, tá? Para não fazer o recorte na bermuda, mas gira aqui embaixo, tá? Nesse ponto aqui de divisão entre a bermuda e a perna. Joelho já mostrei para vocês. Tem o ball joint aqui no pé e o chinelinho que acompanha a articulação do pé aqui, tá? Dos dedos, né? Isso aqui é incrível. E aí vamos botar ele com o chapéuzinho, tá? Tira aqui.
E aí eu já vou colocar outra face também, né? Aproveitar essa troca aqui. Tem que tirar esse moletezinho aqui, tá? Para botar o cabelo que vai com o chapéu. Já vou colocar essa face que eu amei dele, já pra gente ver como é que fica. Muito bom. O cabelinho aqui. E encaixa o chapéu que não tem a cordinha. Cara, isso aqui é demais, mano. Tu é doido, bicho. Óbvio, já colocar a mãozinha aqui para segurar o bife, né? Vamos colocar aqui já na mão. Como é que é? Tira aqui o osso? É, tira o osso. Encaixa aqui na mão. Devolve aqui. Tem lado certo. E coloca a mão. As trocas tudo fáceis de fazer. Cara, fala que isso aqui não é a melhor coisa do mundo, galera. Olha isso, que demais, mano. A apresentação desse item aqui. Olha isso. Bom, para mostrar melhor para vocês, vou fazer o take de pose e logo depois as considerações finais. Vamos embora. E tá aí, galera, vou para as considerações aqui do Monkey D. Luffy para a linha SH Figuarte original e licenciado Bandai, na segunda versão lançada do Luffy base, que é a do East Blue, começo do anime, né? Vou fazer uma comparação aqui de escala para vocês terem referência, né, de outros itens aqui também da SH Figuarte, né? Tudo é escala 1:12, beleza? Vou colocar o Narutinho aqui para você ter noção da escala dele, tá? Infelizmente não tenho outra peça aqui do One Piece, estou começando aqui com o Luffy, já está vindo a Nami para mim. Essa coleção do East Blue eu vou fazer. Bom, vamos lá. Pô, as articulações aí, cara, são excelentes para fazer pose, tá? Não tem detalhe nenhum a mencionar, é realmente muito boa. O gapzinho ali do ombro não incomoda em nada, dá para fazer qualquer tipo de pose que você queira, tá muito boa mesmo, tá até melhor que a primeira versão. As faces são excelentes, né? Muito fidedigno ao personagem. Você vê o Luffy ali de qualquer jeito. Esse extra da carne ali foi essencial, foi o pulo do gato da Bandai. Realmente ficou impressionante a figure e bem dinâmica para poder fazer pose. Como eu disse, é um item base, né? Então não tem que reclamar de extras aqui, tá? Vê uma quantidade até aceitável pelo valor que é cobrado por essa figura aqui, que foi lançada a 4.400 ienes, tá? Pelo preço ser muito acessível, o item ser de entrada, então os extras de acordo com aquilo do valor da figura, tá? Quem quiser algo a mais, compra o conjunto de peças opcionais aí do Gomu Gomu, né? Que são esses efeitos aí, que inclui o chapéu com a cordinha, tá? Então é uma coisa que também eu não vou reclamar aqui, já que o chapéu, a cordinha seria mais para colocar ele caído, né? Então tá vindo aí como DLC desse conjunto de peças aí, tá? Tudo bem pensado pela Bandai, né? Porque a cordinha não aparece quando ela tá na cabeça dele, né? Então meio que faz sentido, sabe? Talvez eu pegue esses itens aí também para fazer review aqui no canal, tá? Porque essas peças são essenciais pro Luffy, né, galera? Enfim, o único ponto aí que eu mudaria
seria os botões. Seria talvez um dourado ou um amarelo, não sei. É o único ponto que eu mudaria. Então, tipo, por conta disso, de fidelidade da peça, eu daria um 9.9, tá? É até chato de girar um décimo aí desse detalhe, né? Porque a figura é tão bonitinha, tão perfeita, mas é um ponto a se destacar, né? Para mencionar aí com vocês, né? Que o botão não tá fiel, não sei por quê. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal aí para você acompanhar os próximos reviews de One Piece aqui. Beleza? Deixa o like, comenta e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!